Moshe já está gravando? Então, tudo bem. Então, começar um pouco um Farbrengen aqui, no sistema meio Farbrengen. Todos nós sabemos, e isso a gente vai ver no Mamar, no discurso do Rebbe Rayatz, uma coisa muito forte, não é uma brincadeira. A gente sente a inspiração divina. Imagina que o Rebbe Rayatz deixou um discurso hassídico, isso estava contando para uma turma até, que é interessante, quando foram ver, o Rebbe que era responsável pela impressão, e quando foram ver, o Mamar estava escrito que é o Mamar do Rebbe, eu costumo falar do Rebbe Shlita. O que quer dizer Shlita? Sheikhie, acrósticos, Sheikhie, que ele viva, Leorech, Yamim, Tovod, Arukim, que ele viva para bastante dias, etc., e tal, da melhor forma possível. E justo estava faltando a letra Yud, que é Yamim, dias. E os Bachurim, quando começaram a ler esse Mamar impresso de Yud Shvat, olharam, acharam estranho, quer dizer, está faltando o Yud. Acharam isso estranho, só no outro dia que eles fisicamente viram que literalmente o Mamar foi impresso e não tinha, quer dizer, era o Mamar do Rebbe Rayatz e não tinha, vamos dizer, fisicamente não tinha mais dias, quer dizer, então quer dizer, foi impresso e não foi impresso à toa. O Mamar, ele fala sobre 7 tzadikim que vieram e trouxeram a Shekhinah, a revelação divina aqui embaixo. Avraham Avinu foi o primeiro, Yitzhak, e assim foi indo. E o Rebbe Rayatz está passando o bastão para uma 7ª geração. O Rebbe Rayatz era a 6ª geração dos Rebbes em Chabad, e ele está passando isso no dia do falecimento dele. Ele deixou esse Mamar para ser estudado, falando que a 7ª geração, os 7º são mais queridos, e que estão assumindo a responsabilidade de trazer a revelação divina aqui embaixo. Quer dizer, quando a gente vê isso, a gente sente, a gente palpa aqui um conceito, a gente muitas vezes fala, os Rebbeim têm uma visão que a gente, nesse Mamar, a gente sente essa revelação divina assim, palpável. Quer dizer, essa visão que a gente está falando, de qual é o nosso propósito, para que existe uma geração, cada geração tem sua missão, a gente vê o Rebbe Rayatz entregando isso para a 7ª geração, para o próximo Rebbe, para o nosso Rebbe. E o Rebbe algumas vezes falou, essa frase é muito forte, a 7ª geração não é porque ele é melhor, não é porque fez algo por merecer, literalmente caiu no colo, quer dizer, não é pela nossa escolha, não é por nada, o 7º é o mais querido porque assim é. Quer dizer, a nossa geração foi escolhida, divinamente escolhida, para ter uma missão. Qual é a nossa missão? Trazer a vinda de Mashiach. Concluir o propósito pelo qual o mundo inteiro foi criado. Por que a gente? Cada um de nós não sabe por quê. Realmente a gente pode ser anões? Sim. A gente sabe aquela expressão dos sábios, os anões que estão em cima de gigantes. Um anão que está em cima de um gigante, ele vê um pouquinho mais que o gigante. Na verdade, ele é um anão. Mas quando ele está nas costas do gigante, ele consegue enxergar um pouquinho mais longe. Então o que acontece? Tiveram gerações gigantes. A gente está lá em cima deles. Se a gente for ver fisicamente assim, eu sempre gosto de falar, você olha, vê uma biblioteca. A nossa biblioteca é muito melhor que a biblioteca da época do primeiro Rebbe. O primeiro Rebbe tinha os mamarim do primeiro Rebbe. Tinha época que nem o Tânia tinha sido impresso no começo. A gente tem não só o Tânia impresso em diversas versões e com todas as explicações, com explicações do Rebbe sobre o Tânia, mas a gente tem mamarim e mamarim de todos os Rebbe. Nós somos a 7ª geração. Então a gente tem toda a Hassidut ali. E é isso que o Rebbe fez. Quem ouviu ontem no Farbrengen ouviu que a gente chega e vê que o Rebbe, cada vez que ele falava um Mamar Bati Legani, que era cada ano, na data de Yud Shvat, o Rebbe falava explicações de cada um dos Rebbe. Tem alguns Mamarim que eram especiais assim. Por exemplo, a gente tinha um Mamar em Rosh Hashanah. Em geral, em Rosh Hashanah, quando o Rebbe começava o ano, o Rebbe fazia questão de mencionar cada um dos Rebbes. E é interessante como você vê que muitas vezes é o mesmo assunto. E você vai vendo como vai se aprofundando mais e mais, e como cada geração teve, vamos dizer, a evolução da geração, porque é o papel da geração.
como cada geração tem o seu papel e vai agregando o papel de uma geração em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, quer dizer, isso vai evoluindo. Tá bom? Nós somos a 7ª geração, ótimo, tudo bonito, mas qual é esse conceito? O que significa esse conceito de um Rebbe? Nós sabemos que a palavra Rebbe é acrósticos de Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo de Israel. Tá bom, bonito, Rosh Bnei Israel. Tem uma história assim que, para quebrar um pouco o clima aqui, no bom sentido, não quebrar para estragar, aqui para quebrar, para o pessoal dar aquela vibrada e dar aquele descontraída. Contam que tinha um senhor que chegou para um rabino. E esse senhor chegou para o rabino e falou: Rabino, eu estou com um problema. Ele tinha acho que 10.000 galinhas no galinheiro. E ele falou: estou com um problema. Está morrendo 100 galinhas por dia. Não é normal que morra 100 galinhas. Mesmo que eu tenha 10.000, não é normal. O que eu devo fazer? Rabino falou: a gente sabe que existem as mandingas judaicas. Ele começou a falar as gulot. A gente sabe que isso não tem que tomar cuidado. Tem outros caminhos que não são judaicos, mas tem coisas. A gente não coloca a mezuzá no galinheiro. É um lugar que não é adequado. Mas, sei lá, ele falou: faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Ele falou: dá a volta em volta do galinheiro, falando um teilim. E foi. O cara começou a falar para o rabino: Rabino, acho que está acontecendo alguma coisa estranha. Porque não é que só tá morrendo agora 100. Agora começou a morrer 500 por dia. E não sei o que lá. E o rabino cada vez estava dando outro conselho. Daqui a pouco ele chegou para o rabino e falou: Rabino, Rabino, já morreu tanto e não sei o que. O rabino falou: olha, eu tenho mais um monte de conselhos. A minha pergunta é se você tem suficiente galinhas para os meus conselhos. O que acontece? Cada um de nós sabe que tem muitos bons conselhos no judaísmo. O Rebbe não é apenas alguém que vai vir te dar um bom conselho. Hoje, todo mundo estava falando, hoje de manhã, a gente sabe que é uma sgulá, e a gente sabe que todas as sgulás judaicas têm suas fontes, e é uma coisa extremamente forte, e não pode fazer pouco caso disso. A gente sabe que existe o conceito, essa paraxá, essa semana se estuda sobre o maná, e o maná é a fonte de brachot, de sustento, etc. Então muitas pessoas falaram: hoje é o dia de estudar Parshat Daman, quer dizer, o trechinho que fala sobre o maná. Mas a gente sabe que um Rebbe, ele não veio dar um conselho: olha, tem fontes judaicas assim, só soltar assim à toa. Aonde a gente vê isso? É famosa essa história, a gente já contou outras vezes, mas vale a pena a gente repetir para interiorizar esse conceito. O Rebbe Rashab, o 5º Rebbe, ele brincava como criança com seu irmão. Tem algumas histórias dessas brincadeiras. E em uma dessas brincadeiras, eles resolveram brincar de Rebbe Hassid. O que vai brincar na casa? Eles eram na casa de Rebbeim, eles foram educados. Ele vai brincar de Rebbe Hassid. Então, não era polícia ladrão lá, era Rebbe Hassid. Então ele chegou lá, foi brincar de Rebbe Hassid. E na hora que ele foi brincar de Rebbe Hassid, o 5º Rebbe falou: eu não vou ser Rebbe, porque Rebbe só tem um. O Rezó, que era o irmão mais velho, falou: tudo bem, deixa que eu vou ser. Ele pegou, na época, Rebbe usava o chapéu para cima, então ele foi lá, pegou um chapéu, botou o chapéu para cima, e ficou ali, sentou na cadeira. Mandou o Rebbe Rashab, que era o irmão menor, entrar. E o Rebbe Rashab, quando entra, assim que o Rebbe Rashab entra, o Rebbe Rashab olha e fala para ele: olha, eu estou com um problema. Eu abri nozes no Shabbat. E de acordo com o Alter Rebbe, que era o ancestral justo deles também, ele falou, no Shulchan Aruch dele, Shabbat, a gente não deve abrir nozes, isso, aquilo, a forma. Ele falou: eu fiz errado, o que eu faço? Como eu faço chuva? Aí ele falou: você, a partir de agora, tudo que você vai rezar, olha dentro do Sidur. Ele fez assim, falou: olha, não vai funcionar e você não é Rebbe. Ela falou: o que aconteceu? A mãe estava ouvindo. A mãe perguntou: o que aconteceu? O que você está falando? Que não vai funcionar e ele não é Rebbe. Ele falou: você viu o que aconteceu? Acabei de falar que eu pequei. E como ele responde: vai fazer isso. Toma esse conselho. Não é assim que o Rebbe responde.
Um Rebbe, quando ouve que outro Yehudi pecou, o Rebbe está junto com ele sofre junto. Isso é um Rebbe. E daí o conselho que o Rebbe dá vai funcionar. Quando a gente chega na data de hoje, e a gente fala que hoje é Yutvad, hoje é o dia que o Rebbe assumiu a liderança, hoje é o dia da 7ª geração, e a gente pega, interioriza isso, a gente tem que saber que Rebbe é Rosh Ben Israel, a cabeça vive e sente tudo aquilo que o corpo está sentindo. A cabeça se importa, a cabeça não está desconectada ao corpo. Então quando a gente chega e a gente vê, eu estava ouvindo um rabino falar que ele teve um aluno que chegou para ele e falou, desculpa, mas vou ser muito sincero, o aluno falou, você fica falando sobre preparações para Yutvat, e eu nunca vi o Rebbe fisicamente, eu nunca isso, eu nunca aquilo, eu me sinto muito desconectado de tudo isso. O que você quer de mim? E o rabino fez uma pergunta para esse jovem. Ele falou para o jovem, você acha que a maior parte da juventude hoje em dia sabe o porquê deles no mundo? Sabe qual a missão deles no mundo? Sabe o que eles têm que fazer no dia a dia? O jovem ouviu isso e falou, acho que a maioria está perdida. Não é à toa que a gente sabe que o número de remédios aumentaram, drogas, etc. Ele falou, a maioria está perdida. Ele falou, você sabe qual é o teu propósito de vida? Olha, estudei numa yeshiva. Eu já ouvi, sim. Eu tenho que laçou loit barach de Rabi Tartonim. Eu tenho que fazer uma morada para Shem aqui embaixo. Eu sou a 7ª geração. Eu tenho que concluir essa morada aqui embaixo. Esse é o legado, esse é o propósito da nossa geração. Ele falou, então, você acabou de entender que você não está desconectado, que você tem um propósito, que existe uma cabeça que te deixa claro qual é o teu propósito no dia a dia nesse mundo. Aproveita que você é beneficiado de tudo isso. E sinta que hoje é a data. Hoje é a data que a nossa geração sempre lembra que existe um Rosh Ben Israel, uma cabeça. Uma cabeça que se preocupa com cada um de nós. Uma cabeça que ilumina cada um de nós. Uma cabeça que deixou escrito para cada um de nós qual é o nosso papel. Não só deixou escrito, a gente tem o mérito hoje em dia de poder ver vídeos, ouvir sichot. Quer dizer, não só ver escrito, mas como vivenciar tudo isso. E a gente sabe que a nossa missão, como o Rebbe terminou o primeiro discurso dele falando, que todo o propósito isso não seja uma teoria, que tudo isso tem que vir com Mashiach do Lemato, com a vinda de Mashiach aqui embaixo, e que a gente possa ir ver Rui Goleino e ele nos leve com a vinda de Mashiach em breve, se Deus quiser. Hoje à noite, como a gente falou, a Yutvat, a data magna 10 de Shvat, o Rebbe nos traz no Ayom Yom. Hoje é um Ayom Yom um pouco extenso, ele começa o seguinte, no Toraor, Dibura Matchil, que começa com as palavras Leman Tiye, no final do Seif, a Matchil Omnam, no final do trechinho começa Omnam, está escrito Lo Isbotu Yomam Milirot, e precisa ter escrito Lo Isbot Yomam Valaila Milirtzot, quer dizer, uma correção do Toraor, do discurso do primeiro Rebbe. Depois de falar isso, ele começa com a história que hoje não é só Yortzeit do Rebbe Rayatz, mas da avó do Rebbe Rayatz também. Então ele fala que quando minha avó, a Rebbetzin Rivka, que sua alma esteja no Éden, tinha 18 anos, em 5.611, seria equivalente a 1851, ela ficou doente e o médico lhe ordenou que deveria comer logo ao acordar. No entanto, ela não desejava provar nada antes das orações. Por isso, ela passou a rezar bem mais cedo que de costume. E após as orações, ela comia a refeição, o pão matinal. Quando o seu sogro, aqui a gente está falando, a Rebbetzin Rivka era esposa do quarto Rebbe. O seu sogro era o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe. Então, ele tomou conhecimento dos fatos, ele lhe disse, o Yehudi deve ser sadio e forte. A Torá diz sobre as mitzvot, e viverás com elas. Ou seja, deve-se colocar vida e entusiasmo nas mitzvot que se realiza. Para introduzir vitalidade nas mitzvot é necessário ter força e estar alegre. E concluiu, não devemos ficar sem comer. É melhor comer para poder rezar do que rezar para poder comer.
ou seja, era melhor ela fazer a refeição como preparativo da oração da tefilá dela, do que fazer a tefilá dela como preparativo da refeição. E lhe deu uma bênção de longa vida. Ela nasceu no ano de 5.593 e ela faleceu em 10 de Shvat, no ano 5.674, ou seja, ela viveu 81 anos. Ela tinha na época 18 anos. E depois ele fala, este fato foram relatados pelo meu pai, quer dizer, o Rebbe Ratz contando, que o pai dele, o Rebbe Rashab, contou isso para alguém em Echidud, nessa audiência particular, e ele acrescentou, e isso deve ser feito com alegria, quer dizer, você deve comer antes da reza, por ser fraco, e não deve fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso. Deve fazer isso com alegria. É nóis.